Jafé ajudou Sem. E Deus disse, no verso 27, alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Essa palavra que está na nossa Bíblia, alargue Deus a Jafé, no hebraico está escrito seduzido seja Jafé. É uma palavra muito mais reveladora que não apareceu na nossa Bíblia. Isso também é coisa que eu vou estar explicando depois. Não dá para explicar agora, mas você viu que aqui Deus determinou a humanidade todinha. Isso que Noé fez, ele não fez porque estava revoltado e com uma ressaca do vinho. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Deus configurou toda a humanidade e determinou todos os povos quando falou isso. Só que você precisa entender a espiritualidade disso. Logo em seguida, Deus vai começar a mostrar coisas espirituais através de Abraão. Não está tão longe assim de Noé. Gênesis 10, Gênesis 12. Só que entre Gênesis 10 e Gênesis 12 vai ter o episódio de Nimrod. Nimrod, que edificou Babilônia. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, na terra de Sinar. E aí em Gênesis 12 Deus começa a falar de Abraão. Agora a bênção está em Sem. A maldição está em Cã. E Jafé, ele recebeu uma proposta de habitar nas tendas de Sem. Perguntas que nós deveríamos nos fazer. Deus, ele empurra a gente a fazer essas perguntas, mas a gente não se faz. Será que todos os de Sem serão benditos? Todos os de Cã serão malditos? E todos os de Jafé irão habitar nas tendas de Sem? Deus não disse bendito seja Cã. Deus disse bendito seja Sem. Deus não disse bendito seja Jafé. Deus disse bendito seja Sem. Deus não disse maldito seja Sem ou Jafé. Maldito seja Canaã. Deus não disse também habite Cã nas tendas de Sem. Ele disse habite Jafé nas tendas de Sem. Deus não disse seja Jafé servo de Cã. Isso é o que Nimrod quis fazer. Quis colocar Sem e Jafé como servos de Cã. Deus disse seja Cã, Canaã, servo dos seus irmãos. Será que a bênção está pela literalidade e a maldição também está pela literalidade? Bom, Abraão, vamos colocar aqui, Abraão, ele é descendente de Sem, direto. Você vai ter que olhar o plano literal, porque o mundo tem que se desenvolver literalmente. As nações começaram a se desenvolver literalmente. Os povos estavam cada um separado em seus lugares porque Deus determinou assim. Nimrod queria juntar tudo, formar um reino e colocar Cã sobre Sem e sobre Jafé. Agora presta atenção, vamos fazer um trabalho agora. O que você está lendo na palavra de Deus como Assur, no hebraico é Ashur, significa Egito. Toda vez que você lê escrito na sua Bíblia Egito, o que você está lendo na sua Bíblia como Assur, aparece poucas vezes, se eu não me engano 2, aqui é a Síria. E o que você está lendo muitas vezes na sua Bíblia como Assíria é Ashur, ou seja, aqui é a Síria. Eu vou até colocar aqui, a Síria. Você vai ter que aprender que a Síria é descendente de Sem. Sempre a palavra Síria que está aparecendo na sua Bíblia é descendente de Sem. Você vai ter que aprender também o lugar territorial da Síria. Engloba partes da Babilônia. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Esse Elão é o mesmo Elão que você vai estar vendo em Daniel 8. Esse Elão hoje é o Oriente Médio, no Irã. O Irã atual é a antiga Pérsia. Dá para verificar isso no livro de Esther também. Lud, que você está vendo na Bíblia como Lud, em algumas traduções, em algumas Bíblias vai aparecer como os líbios. Eu vou dar uma puxada aqui e vou escrever líbios. Os líbios, por exemplo, Ezequiel 27, verso 10, diz: os persas, os líbios e os de Put se acharem teu exército, e eram os teus homens de guerra. Não vou ler todo o contexto, que é só para mostrar que está em Ezequiel, capítulo 27, verso 10. E aqui, depois de Lud, você está vendo Arã, tá certo? O caso de Arã vai ser o mesmo caso de Assur. Aqui vai estar Assur, mas é a Síria. E Arã, na nossa Bíblia, vai estar como Síria. Eu vou mostrar isso também no aplicativo. Agora deu para você verificar isso, Arã é a Síria. Síria. Arã é a Síria na nossa Bíblia. Toda vez que você vê escrito na sua Bíblia Síria
Está falando de Arã, descendente de Sem. Assíria e Síria são coisas distintas, coisas diferentes. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A Síria é um império. A Síria ocupava partes ali da Mesopotâmia, ficava entre o rio da Mesopotâmia, por isso o rio Eufrates, na Mesopotâmia. A Síria atual, se fosse falar de um império, a Síria atual hoje é Turquia, é Irã, é Iraque. Isso é a Síria. Um outro ponto interessante. Cã gerou Cush, Mizraim, Put e Canaã. O que você está lendo na Bíblia como Mizraim, em Gênesis 10, é o Egito. É o Egito. Toda vez que você vê na sua Bíblia escrito Egito, se você for clicar no aplicativo ou for ler o hebraico, vai estar escrito Mizraim. E Mizraim é descendente de Cã. Quem é que escravizou Israel no deserto por 400 anos? Os descendentes de Cã. Aqui há um ponto espetacular se você conseguir ligar esses pontos. Mizraim é descendente de Cã. Se originou o Egito. Ismael, ele é filho de Agar, uma egípcia. Ismael gerou 12 tribos e essas 12 tribos, elas foram para a terra de Mizraim, para a terra do Egito, antes de Israel ir para lá. Isso significa que as 12 tribos de Ismael estavam junto com os egípcios, escravizando o povo de Deus por 400 anos. Isso é uma revelação tremenda quando você para ligar todos esses pontos. Porque em Apocalipse a gente vê um contexto do Egito novamente, né? Então é bom ter isso na mente. Assur, no hebraico, é a Síria. Toda vez que você está lendo a Síria na sua Bíblia, você sabe que são descendentes de Sem. E o Egito é Mizraim. Toda vez que você estiver lendo sobre o Egito, você sabe que está falando de Mizraim, que é descendente de Cã. Agora, se a bênção fosse por literalidade, por sangue, você já ouviu falar nos semitas? Ah, essa pessoa é antissemita. Se a bênção fosse por isso, nós teríamos uma contradição terrível na palavra de Deus. Abraão, eu cruzei aqui, coloquei os livros de Assíria, né? Mas aqui Abraão, ele é descendente direto de Sem. E Deus falou para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Cã não. Cã não vai ser bendito. E Jafé vai ser bendito porque eles vão habitar nas tendas de Sem. Não está escrito bendito seja Jafé, mas foi convidado a ir para as tendas de Sem. Isso é algo espiritual. Espiritual. Literalmente foi para os povos se dividirem, se espalharem. Mas você tem que olhar o lado espiritual, que é o mais importante. É claro que é preciso entender o literal primeiro, mas não perca o espiritual. Sem gerou Abraão, né? Abraão é descendente de Sem. Abraão gerou Isaac e gerou Ismael. Na verdade, Ismael é o primogênito. Só que eu coloquei desse lado da tela para ficar mais perto de fazer a associação. Abraão gerou Ismael, seu primogênito Isaac. Ismael é descendente de Abraão. Mas ele não é bendito? Bendito seja Ismael? Filho da escrava? Uma egípcia? Ismael é filho de Abraão, descendente de Sem. Mas Ismael é filho de Agar. Vamos colocar aqui. Ismael é filho de Agar. Tá vendo? Ismael é descendente de Abraão. O seu pai é Abraão, descendente de Sem. A sua mãe é Agar, descendente de Mizraim, de Cã. Mas Ismael não é bendito por causa das suas obras. Ele perseguia o filho da livre. Ismael era um perseguidor. Ismael era caçador, assim como Edom. Deus está falando de obras aqui. Os passos de Abraão, os passos de Isaac, os passos de Jacó, os passos de Edom prefiguravam o futuro. Se não fosse assim, Ismael teria que ser bendito? Poxa, Ismael é descendente de Sem, porque vem de Abraão e disse, bendito seja Sem, bendito seja o Deus de Sem. E vamos colocar aqui Ismael, ele gerou 12 tribos. Vou colocar aqui, 12 tribos. Jacó, que é Israel, ele também gerou 12 tribos. Não sei se vai dar para ver daí. 12 tribos. As 12 tribos de Israel vão ser escravizadas pelas 12 tribos de Ismael, que foram morar com os egípcios. Eu não li os textos, mas está na Bíblia isso daí. Então vai haver um conflito entre essas 12 tribos. Um povo é nascido da carne, o outro nascido do espírito.
da promessa de Deus. Isaac, que é descendente de Sem, ele teve 2 filhos, Israel e Edom. Isaac teve Jacó e Esaú. Esaú é filho de Isaac e é primogênito ainda, que é filho de Abraão e descendente de Sem. Bendito seja Edom. Quando você lê Abacuque, você vai ver que Deus está usando o nome de Edom para falar do reino da besta. É um nome simbólico que Deus usa para falar do nome da besta. E por quê? Se você ligar Isaías 63 com Apocalipse 19, que é o contexto da besta e dos reis da terra, você vai ver que Jesus está vindo da terra de Edom. Malaquias fala de Edom e fala contra Edom. Então Edom não é bendito, Edom é maldito, mas é descendente de Sem. Mas será que todos os edomitas serão malditos por isso? Não. Há edomitas que serão possuídos pelo povo de Israel. E há edomitas que farão parte do povo de Israel. Depende da sua fé, depende do que crê. A gente sabe que todo o islamismo hoje saiu de Ismael. Todo o Islã. Mas se um islamita, descendente de Ismael, se converter ao Deus de Isaac, esse se torna israelita. Você quer ver algo sobre Cã? Muito interessante. Você sabe que de Cã vem o Egito, né? E a Síria vem de Sem. Tanto o Egito como a Síria, eles vão formar impérios que vão se colocar contra Israel. Primeiro o Egito, depois a Síria. São as 2 primeiras cabeças da besta.